André Ventura não é o novo presidente de Portugal. Talvez venha a ser o primeiro-ministro de Portugal em 2029. Hoje, 2026, 8 de fevereiro, os portugueses elegeram António José Seguro. Neste momento, está com 68% dos votos. Vou aqui atualizar a página. 64% dos votos contra 35% de André Ventura. Metade. É uma derrota esmagadora, olhando aqui pela sondagem da Universidade Católica, que dá 68% para 27%, uma derrota esmagadora ao senhor André Ventura. E se olharmos também para os números, veremos que 6 milhões de portugueses se inscreveram para votar nas segundas voltas, não votaram 3 milhões de portugueses, a metade não votou, e votos nulos 51 mil, representando 1,69%, e votos brancos 94 mil, representando 3,12%. Vale aqui lembrar que o senhor André Ventura pediu para que as eleições fossem adiadas devido aos problemas climáticos que Portugal está a enfrentar. Disse mesmo hoje que é uma falta de respeito, de consideração, mandar os portugueses votarem em um dia como hoje. Essas declarações claramente já antecediam a sua visão em relação aos resultados eleitorais de 8 de fevereiro de 2026 para a eleição do presidente de Portugal, que substitui o senhor... Como é que chama? Deu-me branca. Agora esqueci o nome do presidente de Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa, é isso. Essas brancas dão-me sempre de vez em quando. E tinha que contar-te uma salva. Quando era comentador de televisão na RTP, todos os dias o meu maior medo era, durante a apresentação, a entrevista, eu ter uma branca. Nunca tive uma branca, graças a Deus, mas sempre foi o meu medo. E aqui no meu canal, imensas vezes eu tenho branca. Na televisão nunca tive branca, apesar do medo, aquela barriga a enrolar-me, aquele calafrio, mas aqui no meu canal estou sempre a ter branca. E eu não vou editar esse vídeo aqui, fica mesmo assim como está, para claramente mostrar como a coisa é produzida. Família, vamos aqui fazer a leitura dos acontecimentos, ok? Por que razão os portugueses não votaram no Sr. André Ventura em função de todos os problemas conjunturais? Por que razão estamos aqui a olhar para 3 milhões de não votantes? O que é que aconteceu realmente? Também uma altura em que houve muito voto antecipado e também houve mais votos na segunda volta do que na primeira volta. Mais pessoas foram votar agora do que antes, ou seja, mais pessoas ficaram decididas em escolher, determinar quem vai ser presidente de Portugal. E neste momento está a fazer a festa o senhor António José Seguro. Faz like, subscreva, partilha, se faz favor, para que mais cidadãos de bem tenham acesso. Está a gravar? Tenham acesso a este conteúdo e não só. Também vamos aqui analisar na perspectiva de relações com a África, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Brasil, na visão agora que temos um novo presidente, como vai ser a relação internacional, como que vai ser Portugal agora com esse novo presidente, em relação a todos os temas que foram discutidos nos últimos tempos, e também vamos aqui olhar sobre a visão que nós temos em relação a André Ventura nos próximos dias. Portanto, fica aqui, se faz favor, partilha, subscreva, porque o seu like, a sua subscrição é um sinal de solidariedade, de apoio ao canal que está a crescer, graças aos irmãos que se inscreveram-se e todos os dias fazem like. Obrigado. Família, as abstenções, os não votantes é um número assustador, ok? E, claro, estamos aqui a olhar para um momento complicado das eleições por causa das questões climáticas. Penso que também contribuíram bastante para que tivéssemos esse número de não votantes, ok? Os votos nulos e os votos em branco pertencem àquelas pessoas que olham para o A e olham para o B e dizem a mesma coisa, não votam, ok? E aquelas pessoas que dizem que aquele que eu queria votar não está presente, portanto eu vim aqui, ponho só ali meu cartão. Ou é mesmo chose, votaram no A ou no B, ou então aquele que eu queria não está, portanto não vou votar. Ou então não confio nesses dois, ou então a minha vida não depende desses senhores. Ok, eu vim aqui apenas cumprir com aquilo que também está estampado nos regulamentos eleitorais. Podes ir e podes
voto nulo. Podes ir, voto em branco. O importante é não ficar em casa. Então eu fui apenas cumprir com o meu direito cívico e ponto final. Depois, o que é que demonstra, não é, este voto ao Sr. José Seguro e não voto ao Sr. André Ventura, que esperava-se que de facto pudesse chegar à presidência de Portugal? Eu olho como sendo claramente uma eleição voltada à incerteza. Aqueles que apoiam André Ventura e aqueles que apoiam o PS ou a esquerda decidiram votar por causa da incerteza. Claro, temos que considerar que o senhor André Ventura não teve apoio dos demais partidos da direita, teve um, e o senhor José Seguro teve apoio de toda a esquerda. A esquerda mostrou-se muito mais unida do que a direita. Os demais partidos da esquerda que perderam a primeira volta apelaram para que os seus eleitores pudessem votar ao senhor José Seguro. Já a direita não fez a mesma coisa. A direita está muito mais desligada do que a esquerda. A direita tem os do centro e os da extrema. E muitos do centro não se revêem nas expressões, nos posicionamentos da extrema esquerda. Se o senhor André Ventura não for extrema esquerda, então Portugal não tem extrema esquerda. Portugal, entre as várias, não tem extrema-direita, quer dizer. Se o senhor André Ventura você não considera como sendo extrema-direita, então Portugal não tem extrema-direita. Porque o CDS, ou o PSD, que é governo, centro-direita, depois tem algumas direitas, e o senhor André Ventura, se não for para ti, se não for extrema, então em Portugal não existe extrema-direita. E mesmo não sendo, os discursos estão muito ligados ao extremo. No entanto, eu penso que o facto de os partidos da esquerda se ajudarem, apoiarem a esquerda, José Seguro, e a direita estiver desunida, fez com que também André Ventura tivesse menos voto do que a direita. Outro fator é a incerteza. Nós estamos a viver num mundo de completa incerteza. Incerteza da segurança global, incerteza em relação às questões ambientais, incerteza em relação ao papel ou não papel do imigrante dos países europeus. Há tanta incerteza que alguns preferem votar na continuidade, na certeza. Ou seja, quem está a governar é centro-direita, mas é mais para a esquerda. Quem está a governar é a esquerda. Eu conheço, eu estou a ver como é que a esquerda está a funcionar. Tenho certeza de como é que as coisas poderão ser nos próximos tempos, mas eu não sei como é que vai ser nos próximos tempos. Porque quem está a governar agora é de matriz, é de cariz de esquerda. Quem há de vir em um mundo completamente desglobalizado, em um mundo onde há discussão sobre o papel do imigrante, o papel do não imigrante, em um mundo onde a questão dos impostos se discutem. Portugal está a viver um momento bom dos impostos. Os jovens de até 30 anos que digam estão a ter acesso ao crédito com financiamento 100%. É um momento bom do ponto de vista fiscal para as famílias, não para as empresas, mas sim para as famílias. Portanto, se eu estou a ver alguns benefícios fiscais, inclusive, apesar de outros problemas, se calhar aqui é melhor do que do outro lado, porque lá eu não sei de nada. Eu penso que o povo português ficou muito mais moderado, muito mais comedido, com medo da incerteza. Logo, moderados votaram o senhor André Ventura e demonstrou-se que em Portugal há muito mais pessoas moderadas do que, apesar de eu gosto do Chega, gosto do senhor André Venturas, mas eu sinto uma certa incerteza em relação ao meu próprio futuro, em relação à segurança global, em relação à nossa relação com o resto do mundo, com os demais países. Estamos a ver o que está acontecendo na América, com os imigrantes, o que a ICE está a fazer. Isso, muitos podem ter medo de que poderia também acontecer em Portugal. Muitos dos imigrantes são meus colaboradores, muitos dos imigrantes são meus colegas, muitos dos imigrantes são meus familiares, muitos dos imigrantes são os meus sócios. Então, a incerteza fez com que, acredito, muitos pudessem votar no seguro, que já duplo sentido, com o seu nome, no seguro, do que em senhor André Ventura. Ponto. Também vale aqui lembrar que muitos queriam apenas evitar o senhor André Venturas. Ok, eu quero ter alternância, mas não quero o senhor André Venturas. Uma forma de evitá-lo é votar no senhor Seguro. Eu até quero outro presidente, até quero outro sistema, mas não quero o senhor André Ventura. Podia ser o Chega, mas não o senhor André Venturas. Ou seja, evitar
também claramente acabasse por votar. Mas eu penso que, antes de falar aqui da relação, de como é que vai ser a relação de Portugal com o resto do mundo, prefiro aqui abrir um parênteses para dizer que eu acho que até o Sr. André Ventura deve estar feliz, porque essas eleições dão-lhe espaço para as legislativas. Porque o cenário português, político, apesar dos poderes que tem o presidente, em Portugal, atendendo à legislação, sistema político, faz-se muito mais mudanças enquanto chefe do governo, enquanto primeiro-ministro, do que como chefe de Estado, do que como presidente. E eu penso que o Sr. André Ventura, claro, apesar de ter aqui perdido uma derrota esmagadora, estou aqui a mais atualizar mais uma vez, esmagadora, por ter dito que fiz um bom caminho, acumulei eleitores, fiz-me conhecido e não tem ninguém que me vai travar aqui nas legislativas. E é lá onde vou fazer mudança. Penso que poderá estar sentir-se feliz por isso. Só que esses resultados são tão esmagadores, que tenho dúvidas que em 2029 o Sr. André Ventura consiga ganhar as legislativas, se continuar nestes discursos, nestes programas, porque o povo português ficou claramente com medo do futuro. Votou no seguro, está com a incerteza, porque não garanto que aqueles que não foram votar por causa da chuva, aqueles que não foram votar por causa das tempestades, são a diferença dos 64 para 34, não acredito. Esses poderão ser uma diferença, se calhar, de 5%. Ok? Logo, essa distância demonstra que alguma coisa de errada aconteceu, para além, claro, do questão da insegurança global, do que está a acontecer nos Estados Unidos da América. Muitos portugueses estão a voltar para Portugal porque viviam lá ilegalmente, viviam por lá 10 anos, 20, há pessoas que vivem 10 anos nos Estados Unidos ilegal, e agora estão a voltar para Portugal. A incerteza faz com que a pessoa, não, eu sei como é que estão as coisas agora. Eu não sei como é que vai estar amanhã. Poderá estar melhor? Sim, poderia estar melhor. Poderia estar pior? Sim, poderia estar pior. Mas eu sei como é que está a coisa hoje e agora. Então eu voto no agora porque eu tenho certeza. Penso que este foi o grande motivo da virada que fez com que André Ventura pudesse estar nessa posição e o senhor consegue avaliar 2 milhões de votos menos 1 milhão de votos. 50% da diferença. Ponto. Como é que vai ser a relação dos imigrantes em Portugal com o novo governo, o novo presidente? Como é que vai ser a relação de Portugal com o resto do mundo? Quero mais uma vez aqui lembrar que é importante você fazer like, subscrever, ativar a sua notificação, se faz favor. E obrigado por agora sentir-se comovido com a minha lamúria, com o meu choro e colocares assim um like e partilhares. Eu acredito profundamente de que Portugal jamais há de olhar para o tema das imigrações como olhou ontem. Jamais será a mesma coisa. Porque tanto a direita como a esquerda perceberam que era importante no passado irmos controlando a questão da imigração segundo especializações, tipo de trabalho, questões culturais, a quantidade, ou seja, a capacidade dos hospitais, das escolas, das creches, dos empregos, das casas, responder à exigência dos imigrantes. Penso que Portugal também distraiu-se neste quesito, olhar para a quantidade de... Até também as igrejas, hein? Temos igrejas para todos, temos hospitais para todos, temos creches para todos, temos emprego para todos, temos casa para todos. Penso que Portugal foi deixando ir e chegou uma altura em que, ponto. Logo, acredito que o senhor José Seguro não vai olhar para o sistema de imigrações como se olhou na altura do senhor presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Vai ter uma visão diferente, vai ser claramente mais rígida, okay? Não nos termos do Chega, não nos termos do senhor André Ventura, mas vai ser mais dura do que anteriormente, e isso graças ao trabalho do Chega. Ponto. Eu não tenho mal nenhum nisso, reconhecer o trabalho da oposição e da situação, tem que se reconhecer. Okay? Se a oposição tem melhores decisões, devem ser abraçadas, devem ser aplicadas. Okay? Portanto, não tem melhor ideia aquele que governa o país, tem melhor ideia aquele que ama o país. Aquele que, acima de tudo, estudou as possíveis soluções para os problemas que se vivem. Ponto. Olhando aqui para o tema das relações internacionais, penso que a relação Portugal e Angola, Portugal e Guiné-Bissau, Portugal e Brasil, Portugal
e Guiné-Bissau, Brasil, Moçambique, Angola, penso que as relações serão as mesmas, hão de continuar, porque o senhor José Seguro é do PS, o PS governa Portugal já há muitos anos, e o PS tem relações muito estreitas, muito fortes com Angola, relação histórica, relações económicas, relações familiares inclusive, portanto, a relação entre Angola e Portugal vai continuar como está. Os negócios continuarão, as relações de viagem, vinda e volta continuarão, poderão até inclusive acontecer outros acordos em prol dos dois povos, ou em prol dos dois governos, ou em prol dos dois empresários, ou em prol das duas famílias, as relações continuarão a ser as mesmas, não vai piorar, pode vir a melhorar inclusive, porque o primeiro-ministro é do PSD, mas o PS está aí agora como presidente. Penso que, do ponto de vista de Estados, a relação poderá melhorar entre o governo angolano e o governo tanto de Moçambique, da Guiné-Bissau, de Moçambique, da Guiné-Bissau, do Brasil inclusive, lá onde o presidente André Ventura dizia que não vou permitir que aqui o senhor brasileiro entre, não, vou chamar o mesmo nome ao senhor de Angola, vou chamar o mesmo nome ao senhor de Moçambique. Portanto, penso que os líderes africanos de língua portuguesa devem estar assim e a bater agora um vinhaço, ou então abrir uma garrafa de champanhe, porque as relações continuarão como estão Manning Nice. Eu penso que a lusofonia deve estar a festejar, do ponto de vista do governo, deve festejar que a relação entre Angola e Portugal será até melhor do que era ontem. Ponto. Em relação aos imigrantes em Portugal e os imigrantes portugueses no resto do mundo, inclusive a Angola, nem onde os imigrantes votaram não chega. Esse tema aqui já explicamos, que os imigrantes não votam no país em que estão, né? Como foram recebidos, como estão, votam pelo país em que eles querem voltar. Porque, como eu tenho dito, não parece que exista no mundo um lugar melhor do que no nosso país. Portanto, se eu estou aqui e eu voto e no meu país há eleições, não vou votar segundo a minha relação, segundo a relação do meu país com o país em que eu estou. Muito menos como o país em que eu estou trata os imigrantes. Não, eu vou votar segundo aquele país que eu quero viver, quero ver, o meu país que eu quero viver. Portanto, razão pela qual os portugueses em Angola votarem no Chega não pode significar que os angolanos como sendo esses aqui são os racistas, são os xenófobos. Não é isso. Eles estão a votar em país que eles querem. Diferenciado. Okay? Temos que ter uma análise voltada ao lugar do outro. Ok, eu estou a ver 6, ele está a ver 9. Eu vou para lá para confirmar que de facto não é 6 que está lá, é 9. Ponto. Eu penso que os imigrantes, quanto em relação aos imigrantes em Portugal, eu penso que não haverá grandes mudanças, ok? E a lei de nacionalidade está ali, penso que foi agora, né, rejeitada, e eu penso que poderá voltar a ser a discussão. Vale aqui lembrarmos que o que mudou é o chefe de Estado, o governo continua o mesmo. Ponto. Os temas parlamentares estão ali, vão voltar a ser discutidos. O senhor André Ventura volta para o Parlamento e levantar os mesmos temas. Alguns conseguirá levá-los ao fim positivo para si, para o seu partido e para os seus apoiantes, outros não. Okay? O que mudou é lá no Estado, lá em cima. Aqui na base, claramente, os temas candentes hão de continuar. Razão pela qual eu penso que a vida dos imigrantes em Portugal nada vai mudar, ok? Continuará na mesma, porque aqueles temas que estão a ser discutidos sobre nascer em Portugal, vão continuar a ser debatidos no Parlamento e depois, claro, poderão ser promulgados ou não pelo novo presidente. Mas que eu penso que a relação do chefe de Estado com os imigrantes que vivem em Portugal, com os imigrantes portugueses lá para fora, poderá ser claramente melhor do que aquelas que foram nos últimos tempos. Não porque o senhor Marcelo era... Mas eu penso que porque chega uma altura em que Portugal vai precisar, pelo menos nos próximos meses, primeiro ano, a respirar um pouco de alívio em função do ano abafado, dos anos abafados, meses abafados que se viveu em relação às constantes eleições legislativas, queda do governo, presidencial. Penso que os próximos dias serão muito mais leves. E eu posso estar errado, mas espero estar completamente certo do que estou a dizer. Estamos juntos, faz o like, subscreva, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe como sempre. Amém.